E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal começando, meu nome é Bruno, sou da Brown Isenções, temos uma empresa especializada no processo de isenção de veículo, fazemos toda a assessoria para você conquistar o seu carro com isenção de impostos, tá? Entre em contato com a gente, Unidade Santos e também Unidade em São Paulo, beleza? Vai ser um prazer ter você aqui como cliente. Pessoal, o conteúdo desse vídeo é para falar sobre o cenário atual do processo de IPI e também do processo de ICMS. Não vou tocar no IPVA, porque o IPVA tem outras regrinhas, tá bom? Mas é o cenário atual do IPI e do ICMS. Mas antes, aquele recado de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho e também segue a gente nas redes sociais, beleza? Pessoal, depois dessa medida provisória do dia 1º/3, para quem não está acompanhando, mas acredito que muita gente está acompanhando, essa medida provisória, ela agora influenciou nas mudanças de 4 anos, tá? Então, para as pessoas que estão adquirindo carro, o processo de IPI agora, vão ter que ficar 4 anos com o veículo. Porém, a gente não sabia que retroagiu também. Então, as pessoas que têm o IPI de 2018 vão ter que aguardar mais um pouquinho também para trocar o carro, tá? Isso aquelas pessoas que saíram antes da medida provisória, tá bom? Porque muitas pessoas de 2018 ou até antes da mudança do ICMS conseguiram pegar um carro com IPI e ICMS, até relatos da pessoa que comprou uma Tracker, um T-Cross, porque foi bem no comecinho, tá? Agora as pessoas que venceram o processo, principalmente no final do ano, praticamente todas foram prejudicadas, tanto no processo de ICMS, tanto no processo de IPI, tá bom? Então, essa medida provisória virou os 4 anos, então retroagiu, tá? E também limitou o teto para 70 mil. Cenário atual do IPI, desde o dia 1º/3, que foi exatamente o dia da mudança, tá? Da medida provisória, processos de renovação. Renovação é aquele cliente que já tem o veículo e querem renovar. Todos os processos de renovação deram indeferidos, tá? Então, todos os processos de renovação deram indeferidos por conta que a notificação, né, o relato da Receita é que esse cliente já tem o processo de IPI e ele vai ter que aguardar até o prazo, né, de 4 anos para ele solicitar novamente o processo de IPI, tá? E os clientes novos, a situação clientes novos estão sendo barrados e sem previsão de liberação, tá? O que seria barrado? Eu usei esse termo para explicar melhor, tá? Desde o dia 1º até agora, dia 24 que eu estou fazendo esse vídeo, não saiu IPI. Ou se saiu, aparece alguma notificação para o cliente ou débitos que o cliente apresenta, mesmo que ele não tenha. Aí o que acontece? A gente entra com o recurso e a resposta do recurso fala que esse cliente tem que ficar 4 anos com o carro. Ou seja, o recurso ele está se baseando no que saiu o processo de IPI, mas saiu indeferido. Quando a gente entra com o recurso fala assim, você tem que ficar 4 anos. É como se fosse uma renovação. Então, tá tendo muita polêmica e muita confusão nessa parte da Receita Federal. A gente está tendo outros caminhos para resolver esse tipo de problema. E os clientes novos estão com essa dificuldade. O que acontece? Com essa ação da Jeep e também a ação da Nissan, que são as montadoras, tem a Peugeot também, a Citroën, que são as montadoras que estão aceitando o pedido até dia 30/3 para você solicitar, para você fazer o pedido de um Kicks, de um Jeep. Essas pessoas estão sendo prejudicadas porque não conseguem ter a liberação do IPI e fazer o pedido do carro. Então, olha que situação. A pessoa só abriu uma brecha, vamos dizer assim, para você aceitar pedidos, né, para você solicitar um pedido da Jeep ou do Nissan, o novo Nissan Kicks, e você não consegue fazer esse pedido porque você não tem a liberação, mesmo que você é um cliente novo. Então, esse é um ponto que é importante mencionar isso para vocês. E também, a gente fala do IPI.
E em relação ao processo de ICMS, o que está acontecendo? O ICMS, pelo menos no posto fiscal de Santos, está sendo liberado os pedidos que foram feitos, né? As isenções que foram feitas no mês de janeiro, de dezembro e janeiro. Estamos quase no final de março e não saiu ainda alguns ICMS. Saiu um lote agora, né, na semana passada, outro essa semana, mas está muito longe aí dos pedidos que estão por vir, né? Então, isso eu falo do posto fiscal de Santos. São Paulo é um pouco mais rápido, porque tem 4 postos fiscais, se eu não me engano, tá? E sai com a liberação mais rápida. Então, aí tá demorando aí de 60 dias, mais ou menos, para você estar comprando o seu veículo. E o que que acontece? Sai o processo de ICMS do cliente, ele já tem o IPI, porque é a primeira parte do processo, vai fazer o pedido do carro, esse carro já foi embora, porque já saiu do teto, ou saiu da categoria, ou aumentou, enfim. É essa situação que estamos nos encontrando hoje, que está nos encontrando no mercado atual das isenções, né, do público PCD. Então, temos 4 modelos de carro, como no vídeo anterior eu falei, 3, né, sem contar o Tigo 2, e também tem essa demora tanto do processo de IPI, por conta dessa medida provisória, e também um pouco de demora pelo processo de ICMS. Após o faturamento do carro, entramos com o processo de PVA, aí é cada um com a sua regrinha, né? Se você é não condutor, você tem direito, se você é condutor e tem adaptação, também tem direito, aí a gente tem que ver se você se enquadra nas regrinhas, beleza? Gente, esse é o cenário atual, é mais para você saber como que está o processo de isenção hoje, né? Como que está o mercado atual de isenção hoje. Não tem carro e também está muito difícil de estar liberando agora os novos processos de isenção. Eu acredito que é uma fase ruim, né? Acredito não, é uma fase ruim, mas passamos essa fase também com essas mudanças em outubro do ano passado. Acredito que essas mudanças no começo do ano melhorou muito, né, em relação ao IPI ICMS e principalmente do IPVA, porque muitos juízes, enfim, todo mundo entrando na justiça conseguiu várias liminares, várias sentenças aí favoráveis ao processo, né, ao cliente PCD. E eu acho que o IPI vai ser a mesma maneira. É uma péssima fase agora, nesse cenário atual, mas acredito que aí depois de 1 mês, 2 ou até 3 meses, dependendo dessa medida provisória, se cai ou se não cai, aí sim voltamos aos melhores momentos aí das isenções. Beleza, gente? Esse é o vídeo aí, espero ter compartilhado com você esse cenário atual. Se você tem alguma dúvida sobre o processo, se você tem alguma dúvida em relação até à isenção do IPVA, sobre as ações que estão sendo feitas, entre em contato com a nossa equipe aqui, deixe seu comentário e você vai ser muito bem-vindo aqui. Beleza, gente? Até a próxima!